Por que sou cristão? Muito bacana você estar com a gente ainda nessa série de vídeos, porque nós estamos buscando responder essa pergunta, né? Por que nós somos cristãos? No primeiro vídeo falamos sobre o fato de Deus ser criador e meditamos sobre isso, né, com base em Gênesis 1. Depois nós falamos sobre a natureza e o propósito do ser humano, a criação máxima de Deus. E no terceiro vídeo nós falamos sobre a desobediência humana. Essa desobediência se baseou muito na independência, né? O ser humano querendo se afastar de Deus, ser autossuficiente, não reconhecendo Deus, como Pai, como Criador e como Senhor. Tudo isso gerou no ser humano uma distorção da sua imagem. Ele começou a se afastar da sua referência e logo ele se corrompeu. O vídeo de hoje vai falar sobre isso, corrupção. E quando falamos de corrupção, o que você lembra? O que vem na sua mente quando você pensa em corrupção? Talvez eu possa acertar se você pensou em política, porque é uma palavra que geralmente está muito associada aos meios políticos. O que é corrupção? Corrupção é um cara que devia estar lá fazendo alguma coisa certa, né? Cumprindo seu papel político, mas ele começa a fazer coisas erradas. Em vez de usar o dinheiro para uma coisa, ele usa para outra. Em vez de fazer um projeto de tal forma, ele faz de outra forma. São pessoas que corrompem as suas ações. Ou seja, aquilo que ele era para fazer, ele não está fazendo. A corrupção é justamente isso. É uma coisa que tinha um propósito, mas de repente esse propósito começa a se desconfigurar, começa a sair do rumo e começa a prestar para outros fins que não sejam aquilo que foram de fato feitos para ser. Em outras palavras, corrupção é uma coisa que era para estar funcionando de um jeito, mas quando a gente olha para aquela situação, ela não está de fato funcionando daquela forma. E essa corrupção gerou consequências no ser humano e também ao seu redor. Que consequências são essas? Esse é o tema da meditação de hoje. A primeira consequência da corrupção humana é que o ser humano perdeu as características de Deus. Se Deus é um Deus de amor, um Deus de justiça, um Deus de verdade, o ser humano que era para expressar isso, né? Amor, justiça e verdade, agora começa a se distanciar desses valores. O ser humano começa a não seguir mais o caminho do amor, mas começa a ver nascer dentro de si o ódio. O ser humano que era para ser uma expressão máxima, plena, visível da verdade, começa a ser mentiroso. O ser humano que era para ser expressão da justiça também, tanto na sua relação com as pessoas, quanto no uso daquilo que ele tem, ele começa a ser uma pessoa cada vez mais egoísta, começa a viver um processo de manifestar iniquidade em tudo que faz. Ou seja, o ser humano se corrompe e a sua imagem, que era para expressar a semelhança de Deus, começa a expressar outros valores, começa a expressar outras coisas contrárias à virtude de Deus, contrária à essência de Deus. Eu quero deixar um texto com você para reflexão que está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A segunda consequência da corrupção no ser humano é que ele começou também a corromper a gestão da criação. Afinal de contas, se o ser humano ele era um ser que foi feito em natureza relacional, e falamos no segundo vídeo sobre essa natureza, né, que é fundamentada no amor, toda a gestão do mundo não é para benefício próprio de si mesmo, é para benefício da coletividade, é para cuidado do irmão, da família, dos amigos. O mundo que nós temos, a criação que Deus colocou em nossas mãos para administrarmos, é para benefício de todos. Porém, o homem corrompeu isso também. E agora tudo que ele faz, toda a obra de suas mãos é para próprio interesse, é para própria satisfação. Filipenses capítulo 2, versículo 21 diz assim: porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. E Isaías 10, versículo 1 e 2 diz assim: ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Ou seja, a forma como o ser humano começou a administrar aquilo que Deus colocou para si, até a nossa forma de governo, a nossa forma de liderança, começou a se corromper, porque as pessoas começaram a pensar apenas em si, na satisfação do seu eu. É o surgimento do egoísmo, né? É o nosso ego no centro, é o pensar mais em mim do que no próximo, é o não ter uma perspectiva relacional, imaginando que se eu fizer o bem só para mim, está tudo certo. Conectado a isso também está a corrupção das relações humanas, né? Nós falamos agora sobre a corrupção da gestão
Isso está intimamente ligado à forma como nós vemos o outro. E se você conhece a história lá de Caim e Abel, isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 4, você percebe que há ali uma rixa entre irmãos, né? Onde Caim vê que Abel foi bem sucedido na sua oferta ao Senhor, e então Caim vai lá e assassina Abel. E quando Deus pergunta para Caim: Caim, onde é que está o seu irmão Abel? Caim responde: Senhor, eu não sei onde está o meu irmão Abel. Acaso eu sou responsável por ele? Acaso eu sou cuidador do meu irmão? A gente percebe que Caim não vê o outro como uma responsabilidade, não tem uma relação íntima com ele, não tem um senso de ele é parte de mim, ele é minha família. Mas será que isso começou em Caim e Abel? Talvez isso começou um pouco antes. E se você foi lá e leu também Gênesis 3, você vai lembrar da história de Adão e Eva. Engraçado que quando Deus prepara a mulher para o homem, né? Quando o homem vê a mulher, ele diz assim: nossa, essa é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Isso é uma expressão de que, de fato, Adão viu uma conexão de natureza com ele muito grande. Afinal de contas, se ela era carne de sua carne, osso de seus ossos, eles dois eram um. E essa é a proposta do casamento, né? Porém, depois do pecado, quando Deus vai lá indagar Adão: Adão, o que você fez? A forma de Adão olhar para Eva mudou. Agora Eva já não era mais carne da minha carne, osso dos meus ossos. Agora Eva era: Deus, a mulher que tu me destes, foi ela que fez isso. Ela me deu fruto e eu comi. A culpa é do outro. Até então não existia o outro. Até então era carne da minha carne. Nós somos um. Mas depois do pecado, eu começo a enxergar o outro como o outro. Começou a haver um distanciamento relacional. Nossa relação corrompeu-se por conta também da nossa desobediência a Deus. E além disso tudo, a corrupção também passou para a nossa relação com Deus. Que se antes nossa relação com Deus era saudável, de buscar em Deus a referência de quem nós somos, de aprender de fato como amar, porque Ele é o Deus amor, é o Deus verdade, o Deus justiça, agora nossa relação com Deus também ficou sempre voltada para os nossos interesses. É por isso que lá no texto de João 6:26, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Isso é uma expressão de pessoas que buscam a Deus não para descobrirem quem Deus é e quem eu sou, para ter uma relação de humildade diante de Deus, uma relação de filho e pai, uma relação de servo e senhor. Não, as pessoas começaram a buscar a Deus apenas para a satisfação daquilo que elas querem, seja uma necessidade, seja um interesse. Enfim, Deus começou a se tornar talvez como se fosse um gênio da lâmpada, que eu vou lá, canto, eu oro, eu faço jejum, apenas para que Ele possa me dar aquilo que eu quero, apenas para que Ele possa satisfazer as minhas carências. A relação do ser humano com Deus corrompeu-se a partir da sua desobediência. Ele começou a enxergar Deus apenas como um provedor que pode dar a ele aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa, aquilo que ele bem entende, se de fato a nossa relação for bem alimentada com louvor, oração e o que for. Hoje nós meditamos sobre a corrupção, né? De que forma que a corrupção desconfigurou o ser humano, que era para ser uma expressão da imagem de Deus, como que essa corrupção também afetou a forma como ele faz a gestão da criação, como que a corrupção afetou as relações humanas, né? Que a partir de então começaram a ser relações muito mais danosas, relações sem responsabilidade, relações onde eu sou eu e o outro é o outro, não há um vínculo de cuidado, de responsabilidade. E também vimos também que essa corrupção atingiu também a nossa forma de nos relacionarmos com o nosso Criador, com o nosso fabricante, né? Agora Deus não é mais a nossa referência para descobrirmos quem nós somos, qual que é a vontade dele para nossas vidas, não. A relação humana com Deus começou a ser uma relação por interesse. Então, quando as pessoas viram que Jesus estava dando alimento, as pessoas seguiam Jesus, mas não tinham interesse de fato em conhecer quem ele é e ter um vínculo de verdade com a pessoa de Jesus Cristo. É assim também a espiritualidade, que busca a Deus apenas para a satisfação daquilo que é nosso interesse, daquilo que inclusive é nossa necessidade, sem se preocupar em dar ouvidos à vontade de Deus para nós. No próximo vídeo falaremos sobre os desdobramentos disso tudo. Afinal de contas, se a situação começou a ficar tão caótica, né? O que isso vai gerar? Quero que você nos acompanhe na busca da resposta da pergunta: por que nós somos cristãos?